Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos. Que Deus seja glorificado na vida de cada um, amém? Não fugindo do contexto, vou estar lendo só um pedaço da passagem de Atos 2. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quando o apóstolo começou a dar a saudação dele a Jesus, para o homem, porque já está falando tudo, já está entregando tudo. Aí veio o missionário, o Herbert, entrega mais um bocado e diz: Senhor, e agora, meu pai? E a barriga começa a tremer, o corpo começa a tremer, mas isso é bom, porque você entende que você está sujeito ao Espírito Santo, porque o homem ele tem que estar sujeito ao Espírito Santo, não ao contrário, que o Espírito Santo seja sujeito ao homem. É o homem que tem que estar sujeito a todo momento ao Espírito Santo, amém? Amém. Glória a Deus. Atos 2. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo dos céus. Amém? Somente até aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Irmão, estudando sobre essa palavra, ela já está sendo uma palavra da campanha de quinta-feira, e é uma palavra que, se desse para fazer a campanha, seria para meses que está falando da mesma palavra, porque cada um que lê, cada versículo que você lê, cada vez que você assenta para poder estudar, você tem vários entendimentos. O Espírito Santo desce sobre nós a cada vez que você lê a passagem, várias reflexões, e não vai ser diferente no dia de amanhã, se você ler, ou até mesmo quando você chegar à tua casa. A inspiração do Espírito Santo para cada um, de cada forma, da mesma forma que desceu o Espírito Santo aquele dia. O Espírito Santo ele deu línguas de fogo repartidas para cada um, e assim também é nos dias de hoje. Só que o Espírito Santo hoje em dia, para você ser cheio do Espírito Santo, não é somente você vir à igreja, não é somente você orar, não é somente você assentar sobre essas cadeiras, não, é um pouco mais além do que isso, é um pouco mais além. Eu estudando um pouco sobre o Espírito Santo, sobre o avivamento que foi acontecido em Atos 2, eu me fui a uma passagem a um pastor chamado John Wesley. Ele começou os seus estudos com o Pentecostes, com o avivamento. Este homem ele é conhecido por um homem ser fielmente às suas orações. Tanto é que a casa dele, ao longo dos tempos, depois que ele se faleceu, ela virou um museu, aonde as pessoas iam e visitavam. E teve um outro homem chamado Billy.
Billy Graham, ele foi à casa de John Wesley fazer essa visita. Eu entendi que pela idade que ele tinha na época, era um menino jovem, pelo que eu estudei. E chegando lá, à casa deste homem, no quarto dele, no quarto de John Wesley, tinha 2 buracos no chão perante a cama. E esse jovem, curioso, se ajoelhou diante desses 2 buracos, ajoelhado também. E quando o pessoal foram embora dessa excursão e notaram que ele não estava junto ao grupo, voltaram atrás. E quando chegou diante ao quarto de John Wesley, Bill estava ajoelhado e clamando ao céu: Senhor, faça de novo, Pai. Desce de novo o teu Espírito Santo sobre esse povo mais uma vez. Faça de novo, nos enche outra vez com o teu Espírito. E ele ali sozinho clamando da mesma maneira que os apóstolos estavam clamando no dia do Pentecostes, em Atos 2. Este homem também clamou. Este homem também estava clamando da mesma maneira que John Wesley estava orando e clamando. Porque a história nos diz que também John Wesley, ele também orava perante, pedindo o Pentecoste, o renovo, o Espírito Santo, a descida mais uma vez, para que o povo seja revestido de poder mais uma vez. Creio eu então entendendo que quando você vê essas histórias, quando você vê esses homens fiéis na oração, que chega até mesmo a fazer buracos ao chão, você olha para a nação de hoje que se diz a nação do arrebatamento, que não quer orar, que não quer pagar preço, que não quer fazer nada, e ainda quer se titular como a nação do arrebatamento. Como que nós vamos fazer o Espírito Santo descer, sendo que meia hora de joelho já está cansando, sendo que 2 horas no monte já está olhando as horas, perguntando ao pastor que hora vai descer, sendo que nas vigílias que está tendo, antes mesmo de dar a bênção ao pastor, até mesmo dentro do culto, antes de acabar o culto já está na porta, ou até mesmo já descendo. Eu tenho reparado que até mesmo dentro da casa, muitos nem a bênção apostólica estão esperando mais. O pastor está dando ainda as informações, os avisos, e já tem irmão já descendo as escadas. Amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho um compromisso, e o teu compromisso na casa do Senhor está onde? Aí você quer que o Espírito Santo desça dessa forma, aí você quer que o Espírito Santo venha e faça da maneira que você quer, na hora que você quer, quando você quer. Essa história é interessante, porque ela fala de avivamento. As 2 histórias, uma completa a outra. É um homem buscando a inspiração de Deus no outro, porque todos 2 foram homens de Deus, usados por Deus nessa terra. Aleluia. Porque quando eles oravam, algo acontecia. Porque quando eles oravam, não era de 1 hora, 2 horas. Porque quando eles oravam, clamavam o céu se abria diante daqueles homens. E hoje, a busca pelo Espírito Santo, querendo que o Espírito Santo desça, e infelizmente, o entendimento de muitos é que o Espírito Santo desça sobre a vida dele, para que dê poder de quê? De dom, mas em vez de usar os dons para a casa do Senhor, quer usar os dons para esfregar a cara do irmão, porque eu tenho, eu faço, eu sou, e não entende que sem Deus você não é nada, você não faz nada, você não vai a lugar nenhum. Porque os dons espirituais de Deus são muitos. Os dons espirituais são muitos. Aleluia. Os dons espirituais de Deus são muitos, porque a Bíblia nos diz, porque cada um ganha o seu dom de forma de acordo que Deus queira que você use. O apóstolo tem um dom de louvar, de pregar.
Missionário Viviane tem um dom de louvar. Missionária Joyce tem um dom de louvar e pregar. As irmãs atrás têm um dom de ministrar dança. As meninas têm um dom também de ministrar dança. Mas cada dom você usa conforme aquilo que Deus te deu, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a tua vida. Mas é para você usar dentro da obra da casa do Senhor. Não é para você ficar falando e nem se ir tentando se engrandecer por aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a tua vida. Para falar que foi eu que fiz, foi eu que faço, você não faz nada, eu não faço nada. E se estamos aqui, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Por isso que esses homens estavam ajoelhados, por isso que esses discípulos, apóstolos, estavam reunidos. Porque na época, quando Jesus andava, Jesus sempre estava arrastando o quê? Multidões. Mas dentro do cenáculo só tinha 120 buscando pelo avivamento. Não é a multidão que vai convencer a Deus, não. Vai ser a tua busca com Ele, a tua intimidade com Ele, que vai mover o céu. Aleluia. A maioria das vezes que você vê na Bíblia falar de multidão, a multidão está ali só para buscar, só para querer as coisas, só para comer os peixes, como foi dito aqui, só para ver as coisas, mas não tem coragem de acreditar como Tomé. Tomé, além de ver, ele ainda teve que tocar as feridas para acreditar que era o próprio Cristo que estava ali. Tomé não estava vendo, mas nem vendo ele estava vendo. Ele precisou ir lá e tocar nas feridas de Cristo. E quantas vezes nós nos passamos por essa situação, nos tornamos como Tomé, fazemos como Tomé. Deus está fazendo, Deus está livrando, Deus já deu livramento, ainda tem coragem de virar para assim, não foi sorte, você viu? Sorte em nada, meu irmão. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Todos os livramentos que a gente passou, todas as lutas que nós conseguimos ganhar, não é para mérito meu e seu, mas sim pela honra e glória do nosso Senhor. Se você conseguiu, porque Ele te capacitou. Se você está de pé, porque Ele ainda confia em você. Estava vendo um vídeo essa semana, que o pastor diz assim, que a morte, nem toda vez, é o inimigo que te leva, que te ceifa. Até mesmo para ele te levar e te ceifar, tem que ter a permissão. Tem que ter a permissão. Porque Paulo diz que o inimigo nas nossas almas, ele está em nosso redor, rugindo como um leão, que se fosse capaz, ele te engoliria vivo. Mas ele só não faz isso porque Deus ainda não tirou a mão da tua vida e da minha vida. Porque para mim estar aqui hoje também, Deus teve que dar muito livramento, Deus teve que cortar muito laço, Deus teve que fechar muita porta, Deus teve que afastar muita gente, Deus teve que me tirar de um lugar e levar para outro, me esconder dentro da caverna. Então, para nós hoje virar e falar que quer o avivamento, que quer a descida do Espírito Santo, como que nós estamos buscando um avivamento? A descida do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Como que nós estamos nos posicionando perante a casa do Senhor, perante as obras do Senhor? O que nós estamos fazendo com os dons que Deus já colocou em nossas mãos? Porque quando chegar o grande dia, que Ele te pedir as tuas mãos para ver as tuas obras, o que você vai ter para apresentar aquele dia? O que você, naquela multidão toda que Jesus arrastava com Ele, somente 120 estavam dentro. Somente os 120 foi que receberam ali o Espírito Santo. Somente a quem perseverou e continuou dentro do tabernáculo, dentro do cenáculo. Somente os 120. É para indignar, olhar para trás, olhar aí aquela multidão que Jesus alimentou no deserto. Aquele povo todo não estava dentro, não.
Não estava. E muitos, você sabe onde que estavam? E muitos ainda estavam gritando: crucifique, crucifique e solte Barrabás. Aqueles muitos que foi alimentada mesmo por mestre estavam gritando: crucifique e solte Barrabás. Muitos daqueles que foi dito aqui que quando Jesus estava entrando, estavam chamando Jesus há poucas horas, depois já estavam clamando a Ele para ser crucificado. Como que uma hora você exalta e outra hora você perde a morte? Como que uma hora você bate palma, glorifica, chama de mestre, de pai, rabi, Senhor, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, e pouco tempo depois você manda crucificar? E isso acontece nas nossas vidas. Quando você nega Jesus por uma balada, quando você nega Jesus por um pecado escondido, quando você nega Jesus pelas suas próprias vontades, quando você nega Jesus de vir à casa glorificar o nome dele, quando você nega Jesus, você está fazendo como a multidão estava fazendo e fez: crucificam-no, crucificam-no. Carregou aquela cruz que não era dele, era nossa. Colocou sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Imagina colocar uma coroa de espinho sobre a tua cabeça e apertá-la. Imagina colocar uma cruz, um madeiro sobre as tuas costas e mandar você andar. Um madeiro que não te cabia, que não era sua, e mandar você caminhar cuspindo, batendo, açoitando você. E mesmo assim, você sabe o que ele diz? Mesmo chicoteado, sangrando, chorando, mesmo cheio de dores, mesmo cheio de lágrimas, e ele ainda olhou para aquele povo e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que diz. Mesmo assim ele clamou: Pai, por mim, por você. Porque se ele quisesse, ele saía dali. Mas ele entendeu que ele tinha um propósito maior, que era salvar a humanidade, que era salvar nós. E assim ele foi como um cordeiro mudo ao matador, por mim, por você. Mesmo assim ele se entregou por mim, por você. Porque se ele quisesse, descia uma comitiva de anjos e matava todos aqueles homens. Como foi quando ele se rendeu, que Pedro pegou a espada e cortou a orelha daquele homem. E ele indagou a Pedro: Pedro, guarda isso, que não é necessário, porque ele sabia que tinha que se cumprir a promessa, porque ele sabia que tinha um propósito maior, porque ele sabia, porque o Pai tinha um propósito maior com a humanidade, para mim e para você estar aqui hoje. Por isso foi necessário ele pegar aquela orelha e restituir a orelha no mesmo momento daquele homem, e assim se entregou aos guardas, logo após ter recebido um beijo de Judas, que o trocou por moedas, por 30 moedas, e assim foi calado, e assim foi nosso Jesus para a cruz. Glória a Deus, aleluia. E ele foi crucificado para que cumprisse esse dia de Pentecoste. Porque ele disse: eu vou, mas deixarei com vocês o Consolador. E o Consolador, ele se faz presente em meio a nós. E o Consolador, ele se faz presente na minha vida e na sua vida. Mas só cabemos nós a fazer o Espírito Santo se mover dentro de nós, para que seja repleto de bênção na nossa vida e daqueles que ainda vêm. Porque quando Pedro recebeu o Espírito Santo dentro do tabernáculo do templo, assim aquelas pessoas não entendiam como eles estavam falando aquelas línguas estranhas lá dentro, como eles estavam falando aquele tanto de língua.
E eles entenderam que ele estava todo mundo embriagado. Mas entende uma coisa: aquele que não tem a visão ou ouvidos espirituais não vão entender o que vem do céu. Aquele que não tem os ouvidos, olhos espirituais, não vão entender aquilo que desce do céu. Porque quando aqueles homens estavam ajoelhados, orando, clamando, era eles clamando da terra, e Jesus lá em cima falando com o Pai: Pai, desce o Consolador. Pai, desce o Consolador sobre aqueles homens, porque eles estão fazendo aquilo que eu propus a eles fazer. Eles estão ali dentro, clamando ao céu sobre aquilo que eu ensinei. Eles deram ouvido àquilo que eu fui fazer na terra. Eles estão dando propósito àquilo que eu falei. Pai, então desce o Espírito Santo sobre este lugar, como vento impetuoso, como línguas de fogo, mas desce sobre esse lugar, meu Pai. Porque aqueles homens estão clamando aos céus. Aqueles homens e aquelas mulheres estão clamando. Aqueles homens, eles se dispuseram a ficar dentro do cenáculo, clamando aos céus. Porque a história não diz. A história não diz que Jesus, após a sua crucificação, ele veio de aparência por 40 dias. E após os 40 dias, 10 dias se aconteceu o Pentecoste. Porque faltava ainda um pouco mais de ensinamento do Mestre. E eu entendo que Jesus voltou para cumprir essa promessa, para que pudesse ver. Porque se Jesus somente tivesse morrido no madeiro e não ressuscitasse, e não tivesse aparecido para os discípulos, muitos ainda não acreditariam que era o Jesus que estava ali. Muitos não iam acreditar ainda que era o próprio Cristo. Muitos não iam acreditar que era o próprio Filho de Deus que desceu. Aleluia. Como Tomé fez, mesmo vendo, não acreditando. Então foi necessário o madeiro. Foi necessário os 3 dias. E foi necessário os 40 dias. Para depois o nosso Jesus subir até os céus, para que se cumprisse após 10 dias o dia de Pentecoste, o dia que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar, sobre aquele povo. E logo quando desceu, aquele que não entendesse, Pedro se levantou quando ouviu falar que os povos estavam embriagados. E o interessante é que em Atos 2,14, quando Pedro levanta, levantam-se os 11. O que eu entendo com isso? União. Porque quando você faz a obra de Deus, tem que ter união. Não adianta somente eu tentar levantar a bandeira, sendo que o restante que está comigo não está de acordo. Não adianta eu tentar levantar uma bandeira, sendo que eu estou fora do propósito. Então eu entendo que quando Pedro se levantou e os outros se levantaram lá dentro, porque ali tinha um propósito dentro da casa. Tinha um propósito dentro da casa, e o propósito logo se fez. Porque quando Pedro começou a pregar o sermão, arrependam-vos, arrependam-vos, arrependam-vos. 3.000 almas se renderam. 3.000 almas se renderam ali. 3.000 almas entenderam o que aconteceu ali dentro. Foi algo do céu. 3.000 almas se renderam para que o Pentecoste fosse visto no mundo inteiro. Por que foi acontecido ali? Aquele momento. Porque ali havia pessoas em todo canto do mundo. Deus era tão interessante no propósito dele, que não fez em qualquer dia, não fez em qualquer hora, nem em qualquer lugar. Teve um propósito, porque ali não tinha somente os 120 reunidos, mas sim aquela multidão do lado de fora, que era do mundo inteiro. E assim se cumpriu o Pentecoste. Os 120 receberam, mas quando você recebe, outras pessoas do fora também vai receber. Aqueles que estão dentro da casa vai receber, mas através da tua vida lá na sua casa também vai ser recebida. Através da tua vida que recebendo o Espírito Santo, Deus vai fazer lá dentro da tua casa, no teu emprego. Deus vai fazer na tua escola também, porque eles vão ter que ver e reconhecer que há um Deus na sua vida.
E assim foi o dia de Pentecostes. Essa promessa foi dada lá a Joel, no livro de Joel. Para essa promessa se concretizar, se passaram 800 anos até essa promessa se cumprir. Até essa promessa se cumprir, se deu 800 anos para ser cumprida essa promessa. Mas se cumpriu só na vida daqueles que estavam dentro. A promessa vai se cumprir, mas quando você estiver dentro. A promessa está de pé, mas quando você estiver dentro. A promessa não vai ser revogada, mas quando você estiver dentro. A promessa na minha e na sua vida vai se cumprir, mas a partir do momento que você estiver dentro. Não é do lado de fora, é dentro. Na vida de Davi também foi mais ou menos dessa forma. Ele recebeu uma unção lá no pasto por Deus, mas o óleo foi derramado quando mandou trazer ele para dentro de casa. De casa. Então a promessa ela vai se cumprir, mas a partir do momento que eu e você estiver dentro de casa. E aí eu não consigo entender aonde começa a ter uma levada de crente e fala que não tem que vir na igreja, que eu congrego em casa, eu oro em casa, sendo que a maioria das suas promessas é cumprida aonde? Dentro da casa. Dentro da sua casa você pode sim orar, buscar Deus sim. Até mesmo que na palavra a Bíblia diz: entre para dentro do seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Mas você quer receber? É aqui dentro. É dentro da casa, em comunhão. Entenda que os apóstolos estavam ali dentro em comunhão, em acordo, em concordância. Não adianta você estar dentro da sua casa orando, mas não está de acordo com o que o pastor passa, não está de acordo com o que os irmãos estão passando. Chama para vir para o círculo de oração, não vou. Chama para ir no monte, também não vou. Está muito tarde, está muito cedo e não faz nada na casa do Senhor. Você está desbordando com aquilo que está sendo feito na igreja. Toda igreja tem os seus caminhos a seguir, tem as suas doutrinas a seguir. Toda igreja tem as suas doutrinas. Se você está dentro da igreja, você tem que aceitar a doutrina da igreja, porque nem tem como você estar dentro do templo com desconcordância com o seu pastor. Não tem como você estar dentro da igreja, debaixo de uma autoridade que é o seu pastor, e estar em desacordo com ele. Se você continua fazendo essas más práticas e ainda querendo que o Espírito Santo desça, que você seja renovado, não vai, meu irmão. Não vai, porque o texto aqui diz bem claro: e todos estavam se unidos numa só fé, numa só oração e um só propósito. Aí sim o Espírito desceu e encheu aquele povo, e encheu aquele lugar. Aleluias. E todos foram contemplados com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. E assim foi. E assim foi no versículo 17, 14, quando Pedro se levantou e os 11 logo atrás dele. É onde você entende a união da igreja, a união de todos que estavam ali. Porque eles não deixaram Pedro se levantar sozinho. Eles não deixaram Pedro sozinho. E olha para você ver o texto, que logo atrás Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes, mas nem por isso foi impedido de ter descido sobre ele o Espírito Santo, porque ele fez o que Jesus ordenou a fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Não importa de onde você saiu, para onde você foi, o que importa é daqui para frente, a sua comunhão com Cristo a partir daqui para frente. Porque a partir do momento que você reconhece Ele como o único, suficiente Salvador da tua vida, Ele joga o teu passado, o teu pecado no mar do esquecimento. E a partir do momento que você passa sobre as águas, você é uma nova criatura. Aí você usa o seu testemunho do que você passou, como já foi dito aqui e na minha vida também, para que a fé do outro seja revivada. O que você passou, o que você fez,
não importa mais. Importa é o que você vai fazer daqui para frente. É o que você vai fazer após agora. A sua caminhada com Cristo começa agora. Foi por isso que Jesus se entregou àquela cruz, para que se cumprisse o Pentecoste, para que se cumprisse na minha vida e na sua vida aquilo que foi prometido. E o inimigo, ele fica furioso quando vê as coisas acontecer. Ele fica furioso em ver você caminhando diante da casa do Senhor. Ele fica furioso quando você abre a tua boca para falar, dá um testemunho aqui, que foi Deus que fez na sua vida. Ele fica furioso quando você está levando uma palavra para um amigo, para um irmão, para o seu esposo, para a sua esposa. Por quê? Porque ele viu que há mudança na tua vida, e através da tua vida você está tentando fazer mudança na vida do outro. E quando você começa a crescer no mundo espiritual, o inimigo, ele fica furioso, querendo te parar, tentando colocar desânimo, tentando colocar empecilho. Ei, meu irmão, mas deixa eu te falar para você: toda vez que o inimigo vir diante de você colocando empecilho, colocando pedregulho sobre a tua caminhada, pega cada pedra do inimigo e vai montando o teu altar, porque quando o altar estiver grande, o próprio Deus vai descer e fazer com você naquele lugar, como fez na vida de Abraão, quando ele montou aquele holocausto, quando ele montou e colocou o filho dele, Isaque, sobre aquele altar. O próprio Deus bradou do céu: Abraão, não toque no menino. E assim como Abraão olhou diante do arbusto, o próprio cordeiro já estava providenciado por Deus naquele lugar. O próprio anjo desceu de Deus e falou a Abraão: não toque no menino, porque a providência já veio e já desceu. Glória a Deus, aleluia. E assim foi a descida do Espírito Santo se cumprir o dia de Pentecoste. Quando você se propõe a um propósito com Deus, quando você se propõe a oração com Deus, quando você se propõe a estar debaixo da obediência de Deus, o Espírito Santo, ele desce. O Espírito Santo, ele desce para te encher tua casa. O Espírito Santo, ele desce para te dar dons de língua, dom de revelação, dom de profecia, dom de cura. E assim se fez na vida daqueles homens e mulheres naqueles lugares. E assim foi convertida 3.000 almas sobre aquele lugar. E assim mais uma vez a promessa de Deus se cumpriu sobre aquele povo. Mais uma vez a promessa de Deus se cumpriu sobre aquele lugar. E se nós estamos aqui hoje louvando, adorando a Deus, bendizer teu santo nome, é porque também há tempos atrás aqueles homens, Bill Graham e John Wesley, também clamou os céus, porque foi lá nos Estados Unidos aonde teve o Pentecoste também, o avivamento na Rua Azura, que teve o Pentecoste, e logo depois foi descido para cá, aonde se iniciou a jornada cristã também no Brasil. Tem muita gente que não entende, apóstolo, porque não começa a ler, não lê. Mas esses dois nomes é pronunciado que são homens de Deus em história, não está na Bíblia, mas foram homens de Deus na terra também. Esses dois homens foram homens de Deus de oração, de clamor, como foram aqui os apóstolos no tempo de Pentecoste. Procura pesquisar um pouquinho sobre esses nomes. Essa casa deste homem virou um museu. Este homem foi visitar o museu e fez um ato também de busca pelo Espírito Santo. E os céus responderam todos dois. E logo depois, lá nos Estados Unidos, na Rua Azura, também foi descido movido ao Espírito Santo. Muitos historiadores dizem que quando estava o Espírito Santo ali dentro, quem passava no meio da rua estava demoniado, caía, manifestado o demônio, e ali mesmo era curado, porque dali mesmo o Espírito Santo
agindo lá na rua. E para nós, falta o que para nós estar fazendo essa chamada do Espírito Santo? Para nós, o que é que nos falta para que nós clamamos aqui, sem tocar lá embaixo, pessoas sendo manifestadas com o demônio e sendo expulsas somente com a glória que desce sobre aqui dentro dessa casa? O que é que nos falta? Falta mais a procura pelo Espírito Santo. Falta mais a dedicação pelo Espírito Santo. E assim eu deixo para os irmãos essas palavras. Assim eu deixo para os irmãos essa meditação. E espero que o Espírito Santo toque em cada um essa noite. Que os irmãos possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus que se faz presente sobre essa casa. Quero fazer uma oração para cada um dos irmãos aqui essa noite. Amém? Coloque sobre os teus pés. Coloque todos os seus pés para nós estar fazendo a intercessão e oração pela tua casa, pela tua família. Clama o Espírito Santo essa noite. Clama o Espírito Santo de Deus num só propósito, numa só fé. Vamos todos clamar. Vamos todos chamar a atenção do céu essa noite. Soberano Deus, amado, eterno Pai, Senhor, como foi no dia do Pentecoste, meu Pai, clamamos aqui, Senhor, o Teu Espírito mais uma vez, meu Pai. Clamamos aqui, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor desça sobre as nossas vidas, meu Pai, para que o Senhor desça sobre nossas vidas os dons espirituais, meu Pai, para que nós possamos servir a Tua casa com mais excelência, Senhor, para que nós possamos, Senhor, regozijar a Tua presença mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Senhor, enquanto nós oramos aqui, meu Pai, o Senhor vai visitando cada lar, cada família, meu Pai, cada esposo que ficou em casa, cada filho, meu Pai, cada mãe, Espírito Santo de Deus, vai visitar nossa hora, meu Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós clamamos o céu essa noite, meu Pai, como no dia de Pentecoste, Senhor, clamamos o céu mais uma vez, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor desça sobre nós o Teu Santo Espírito, meu Pai, para que nós possamos ter, meu Pai, mais firmeza na nossa palavra, que nós possamos ter mais firmeza em levar o Teu Evangelho, meu Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, essa noite eu te peço, meu Pai, derrama sobre cada alma, derrama sobre cada cabeça tua unção, derrama em cada coração, meu Pai, aqui presente, meu Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai, aonde estiver o inimigo, meu Pai, impedindo esse homem, essa mulher te adorar em espírito e em verdade, meu Pai, que seja, Pai, punido pelo Teu Espírito, Pai, que seja queimado pela Tua glória, Senhor, que seja deslacerado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, Pai amado, eu oro essa noite, Pai, e peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor que você desça sobre a vida de cada um, meu Pai, e que nós possamos sentir a Tua presença mais uma vez, que nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, meu Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Pai querido, Pai amado, guarde, Senhor, cada vida, cada alma, guarde cada passo desse povo, Senhor, cada pensamento, cada orelha, cada palavra, Pai, que seja, Pai, que o Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu Pai, e assim eu te